Sejam muito bem-vindos. Estamos falando diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Meu nome é Marcos Schmidt, sócio fundador dos Anfitriões de Aluguel. E comigo hoje, Fábio Marques, da GDI Empreendimentos, nosso convidado. A gente vai tratar aqui de quais são os 4 pilares dos investimentos que são capazes de criar uma aposentadoria segura e rápida. A gente vai falar de um modelo que propicia que o pequeno investidor tenha acesso a um tipo de investimento que tradicionalmente estava disponível só para grandes players do mercado, do segmento que a gente vai conversar aqui hoje. Eu quero dar um exemplo de um ativo dessa categoria de investimento, está próximo da gente aqui, do qual até o Fábio participou, que é um ativo que ele foi adquirido em agosto de 2015. Nós estamos gravando isso em julho de 2015, então a gente está falando de um horizonte de 5 anos, exatamente. O custo de aquisição foi R$ 305.000, e nesses 5 anos a gente está vendo aqui um ganho de capital de R$ 95.000, 36%, e geração de renda com esse mesmo ativo de R$ 42.000, são mais 14%. A gente está falando de 50% em 5 anos, num tipo de investimento que é extremamente seguro. A primeira pergunta, para a gente começar e para te colocar na conversa, Fábio, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Para a gente entrar de cara já, antes de qualquer coisa, em poucas palavras, o que é esse ativo? Do que a gente está falando aqui? Na verdade, a gente fala do investimento, da possibilidade de construir, né, de participar de um empreendimento em que qualquer pessoa pode participar como o próprio construtor, né? Então, ele se torna sócio do empreendimento. É um empreendimento de construção a preço de custo, em que eu assumo uma parte do custo do empreendimento correspondente ao meu investimento. Então, é como se eu tivesse, ao invés de adquirindo um imóvel no mercado, eu, na verdade, me torno quem o constrói. E eu passo a ser um construtor de porte maior. Eu não sou um construtor de casinha, sou um construtor de um empreendimento maior, porque eu me uno a outros de uma forma organizada, juridicamente organizada, para que esses outros, então, unidos ao meu investimento, possam formar um conjunto forte o suficiente para assumir um empreendimento de maior volume e, naturalmente, com maior atração, com maior potencial de venda, com maior diluição de custo, enfim, uma série de vantagens. Para quem, se a gente for pensar em perfil, né? Perfil investidor, ou indo um pouco mais assim, dando um passo atrás do perfil investidor, pensando no tipo de profissional, né? No tipo de pessoas que investiriam nesse tipo de investimento. Para quem que serve? Qual é o perfil? Para quem que serve esse tipo de negócio? Esse produto ele atinge uma faixa até bem variada de investidores, mas ele serve para o investidor que ele não quer se expor aos riscos, por exemplo, do que seria uma bolsa de valores, mas é também para o investidor que quer, de forma conservadora, formar o famoso pezinho de meia, né? Então, ele quer formar uma carteira de ativos que o permitam ganhar com a valorização do mercado imobiliário, cheio de boas oportunidades, e quem aprende a conhecer e a separar o joio do trigo nesse mercado consegue ganhar muito dinheiro, e ele é considerado hoje um dos investimentos, o mercado imobiliário é considerado um dos investimentos mais conservadores, porque ele não perde valor na velocidade que perderia, por exemplo, um investimento de bolsa de valores. Enfim, existe uma variação enorme de investimentos no mercado financeiro que tem um nível de risco bastante mais elevado que o mercado imobiliário. A grande diferença é que o mercado imobiliário ele é um mercado que muitas vezes é fechado ao pequeno investidor. E, nesse caso, o mercado se abre ao pequeno investidor. Esse tipo de investimento ele é favorável ao pequeno investidor. E quando a gente fala pequeno investidor, nós estamos falando do investidor que tem capacidade de investir ao longo de um ciclo de 4 anos em torno de 200 mil a 1,5 milhão.
vai depender do apetite, da disposição dele, mas esse ainda é considerado pequeno investidor. Para quem que não se aplicaria, vamos fazer agora a pergunta inversa. Para quem que não se aplica esse tipo de investimento? Para quem quer antecipar o futuro. Então, que é o caso de quem eu tenho apenas o capital para dar de entrada num imóvel e eu quero financiar o imóvel para ele caber na parcela que eu pago de R$1.000, de R$1.500, e eu quero morar já. Eu quero utilizar esse investimento como moradia. Existem duas coisas importantes no mercado. É o preço do amanhã e a minha disposição de investir no amanhã. São duas posições inversas. Uma trabalha no caminho da outra. Quando eu quero usufruir hoje de uma coisa que eu só tenho dinheiro para quitar amanhã, é quando eu pego o financiamento no mercado. Então, eu estou pagando pelo preço do amanhã. E quando eu estou disposto a pegar um pouco do que eu tenho de recurso hoje e investir no Fábio de amanhã, eu estou carregando esforço de hoje para que o Fábio de amanhã possa usufruir do meu esforço. É o inverso. Sim, assim, eu vou usufruir e gastar depois, ou eu vou investir para usufruir depois? Exato. Então, quando os dois aspectos é quando o Fábio de hoje quer usufruir de uma coisa que só o Fábio de amanhã vai ter, eu teria que poupar daqui até lá para chegar lá na frente e eu ter. E aí existe o inverso. Quando o Fábio de hoje está disposto a sacrificar um pouco da vida que ele tem hoje para ele reservar esse capital, fazer com que esse capital seja bem investido para que amanhã, o Fábio de amanhã, usufrua da renda desse investimento. Vamos entender um pouco melhor sobre da onde surgiu esse negócio. Conta assim, se tu puder contar um pouco da tua história, quem é o Fábio, de onde é que tu viesse. Vamos começar por aí. De onde surgiu o Fábio e como que a gente chegou aqui? Bom, eu tenho minha carreira, ela começou na área comercial e depois eu ligado à tecnologia, né, comercializando softwares. E ao longo da minha carreira eu evoluí para a parte de gestão empresarial, ou seja, a implantação de processos, organização de processos e informatização desses processos. E uma das áreas em que eu atuei muito foi justamente a área de organização de processos dirigidos à construção civil. Então, eu tive a oportunidade de atuar mais de uma vez em vários projetos, felizmente, a grande maioria deles projetos exitosos, em que era implantação de gestão de controle de construção, né? De gestão de projetos. E aí, ao longo dessa trajetória, eu fui observando como que esse mercado da construção ele é um mercado bastante carente de um trabalho bem feito de planejamento de controle. E, por outro lado, por exemplo, numa região dessa que é o litoral catarinense, onde você tem inúmeras oportunidades em que os imóveis têm um ciclo de valorização muito forte, muito intenso, e muitas oportunidades de aproveitar o fato de estar nessa localização, né? De estar numa localização que é uma localização cobiçada, se não nacionalmente, continental ou mundialmente, né? Nós temos regiões aqui que são famosas internacionalmente e que, por isso, são regiões que têm uma demanda imobiliária grande e que, se você souber identificar as oportunidades, você consegue, com um bom trabalho de planejamento e controle, atingir um resultado muito bom de produtos, né, de imóveis que ofereçam um resultado muito bom para o investidor. Acontece que o que eu fui observando é que, naturalmente, para que você tenha uma boa performance de custo, de rentabilidade sobre o investimento, você precisa ter um determinado volume para diluir os custos marginais do investimento. E aí é quando entra a estratégia de unir esforços de muitos investidores pequenos que têm a disciplina de reunir parte do seu esforço para investir, para usufruir lá na frente, e que muitas vezes ficam refém do que o mercado da construção civil muitas vezes oferece, que é um produto que tem hoje uma margem grande, dilatada sobre o custo.
e aí ele tem que pagar por isso. E ele Seria o lançamento tradicional, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, então, ou seja, então eu posso sentar do lado de cá da cadeira ou do lado de lá da cadeira. Do lado de quem está construindo e investindo ou do lado de quem está comprando e pagando o lucro de quem constrói e de quem investe. Como é que foi essa jornada, assim, saindo, tu eras executivo, área de tecnologia, em que momento que a construção a preço de custo entrou na tua vida? Estavas procurando pessoalmente por alguma coisa em específica? Como é que foi essa jornada de descobrir que esse modelo existe? De Então, onde que ele veio? eu fui conhecendo esse modelo até fora de Florianópolis, em alguns casos, mas eu conheci eles em empreendimentos de porte maior, e em que 6, 7, 8 empresas se unem para fazer o mesmo empreendimento. Conheci o modelo jurídico, achei muito interessante e percebi assim, puxa, isso aqui é a estrutura ideal para você viabilizar um negócio de porte maior. E realmente eu não havia me atentado para o fato de que existe uma estruturação jurídica específica para isso, dentro da legislação nossa. Então, existe uma estruturação jurídica específica para quem quer unir esforços. Eu posso pegar um pouco do meu capital, me unir a outras pessoas que eu conheço e tudo, e fazer isso. E aí, alguns anos depois, eu conheci algumas pessoas que estavam justamente fazendo esse tipo de investimento. E aí comecei a estudar isso, né? E aí fui, coincidentemente, uma pessoa que construiu a minha casa. Era um grande amigo meu, um engenheiro que eu admirava bastante. E ele veio me falar justamente disso, desse modelo de negócio. E aí nós começamos, então, a desenhar um plano para colocar em prática uma empresa que trabalhasse com foco específico nisso. Construir e dar transparência, né, dar visibilidade desse negócio do investimento ao pequeno investidor. E nesse processo, saber que o negócio existe, até começar a realizar resultados, né, que é o que a gente falou ali no começo, quais foram, assim, os principais obstáculos, quais foram os principais desafios entre conhecer o modelo e chegar a um resultado que realmente te agradasse, né? Que realmente fizesse diferença para ti. Toda área ela tem uma curva de aprendizado, né? Nós tínhamos cada um na sua área, eu na área de gestão, a nossa equipe e os meus sócios. Larga experiência, ele já tinha 20 e tantos anos, quase 30 anos de experiência na execução da construção civil e eu, do outro lado, na parte de organização e gestão dos processos. Mas, ainda assim, nós fomos conservadores, ou seja, nós testamos esse modelo, em alguns empreendimentos de pequeno porte. Então, e aí você tem uma percepção nítida, porque você tem um risco menor, ele funcionou, começou e concluiu, deu resultado, conseguiu a entrega das unidades em pequeno volume. Aí nós percebemos que em estudos de viabilidade, porque cada empreendimento tem o seu estudo de viabilidade, os estudos de viabilidade de volume maior ofereciam um resultado melhor, embora ofereciam um risco maior. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho de mitigação de riscos nos empreendimentos de porte maior, ou seja, adequar esses riscos a algo suportável e também, gradualmente, uma estruturação cada vez maior dos processos da empresa, do negócio em si, para que ele possa, então, ser gerido com um volume maior, oferecendo melhores resultados. E aí, ou seja, de lá para cá, nós estamos falando de 10 anos, em que esse negócio, então, a cada ciclo, esses ciclos são ciclos de entre 3 e 4 anos, ou seja, entre a identificação da oportunidade, o estudo de viabilidade, o planejamento dela, a estruturação dela, até ela ser ofertada ao pequeno investidor, e aí depois a conclusão, a consolidação de um grupo, a construção do empreendimento, o licenciamento, a construção do empreendimento, e aí a realização do resultado, que é ou a entrega da unidade, ou a venda da unidade, ou transformar essa unidade em uma renda líquida, então mensal, que é a famosa receita recorrente, ou como diriam os mineiros, onde pinga não seca, né? A gente entende hoje, né, que a realização do negócio
ele é o produto ser cobiçado pelo mercado, ou seja, ser um produto que, onde ele está, na localização em que ele está, na posição em que ele está, ele ser um produto cobiçado, e por outro lado, ser um produto que tem um rendimento, uma receita recorrente atraente para quem investiu. Eu fui lá, investi 400 mil e eu tenho uma receita recorrente boa, melhor do que eu simplesmente comprar um produto no mercado e colocar ele alugado, um aluguel anual, e também ser um produto ainda está no ciclo de valorização, né? Que é um produto novo, que o mercado enxerga ele cada vez com um valor melhor. Então, isso é um aspecto que eu considero bastante importante também. Então, além da receita recorrente, também a valorização do ativo. Ou seja, ser um ativo que ele é visto pelo mercado como um ativo que está valorizando. Eu acho que são alguns pontos que a gente vai entrar em mais detalhe, né? E foi o que a gente citou no começo, que a gente tem a questão do ganho de capital e da renda, né? O que eu queria, tem alguns pontos assim que eu acho que é importante da gente aprofundar. Eu acho que a gente pode iniciar com a parte de aquisição. Como é que seria para alguém que está pensando nesse tipo de investimento? Como é que se compra esse ativo? Como é que eu encontro, quais são as condições ideais para quem está buscando esse tipo de empreendimento, para esse tipo de investimento e como procurar por ele? Bom, vamos lá. Como todo investimento, o centro do investimento é, vamos dizer assim, a mente que concebe e que controla ele. E essa mente ela está na empresa que gere esse empreendimento. E essa empresa precisa do que se chama no mercado de investimento de track record, né? É um jargão americanizado, mas é assim, o registro histórico da performance dessa empresa, né? Se ela consegue entregar os empreendimentos que ela se propõe a realizar dentro do prazo e dentro de uma projeção aceitável de custo. Esse é o primeiro ponto. Então, eu preciso encontrar essa empresa, preciso identificar uma empresa que, aonde eu quero investir, saiba selecionar produtos que tenham uma performance boa. E aí a gente vai, obviamente, falar dos pilares, né? Você quer que eu fale desses pilares agora ou só deixa para depois? Acho que só para entrar nessa questão de como encontrar, né? Tá, tranquilo, entendi, eu preciso encontrar uma empresa que tenha um bom histórico de mercado, mas se eu decido que eu quero entrar no empreendimento a preço de custo na minha cidade, com quem que eu falo? Para onde que eu vou? Essa é a dúvida, né? Porque se eu quiser comprar um produto de, sei lá, uma ação na Bolsa de Valores, eu sei onde eu vou comprar, uma corretora, tal. Onde que eu encontro? Existe no mercado hoje empresas especializadas que indicam esse tipo de investimento, né? Então, você vai encontrar hoje no mercado empresas especializadas que indicam os empreendimentos de construção a preço de custo. Segundo ponto, eu posso buscar diretamente a empresa que faz a gestão desses empreendimentos e acompanhar o que essa empresa está lançando. Porque é como eu escolher a construtora, a fabricante do carro que eu quero comprar. Então, eu confio naquela fabricante, eu sei que o veículo que aquela fabricante coloca no mercado tem pouca manutenção, eu sei que o produto é um produto feito com qualidade, e quando eu for vender aquele produto, aquele carro, ele vai estar sendo valorizado para o mercado, porque o mercado sabe que aquele produto é construído com qualidade, é fabricado com qualidade, ele dá pouca manutenção. Então, identificar essa empresa eu considero importante. Buscar, identificar quais são as empresas e acompanhá-las. E existem os agentes, né, que estão aí no mercado, que oferecem. Né? O próprio mercado imobiliário, né, hoje sabe quais são essas oportunidades, precisa procurar. Então, uma vez que eu encontro a empresa, tá, agora vamos entrar no produto em si, né? Quais são os parâmetros que eu vou precisar analisar para identificar se um projeto, um empreendimento a preço de custo é bom ou não é? Bom, há muitos anos atrás, eu ouvi algo que até hoje é uma verdade. Tem algumas coisas que não mudam, né? Tem coisas que mudam com o tempo, tem coisas que não mudam. Essa, para mim, é uma delas. O pessoal brincava que um empreendimento, para ele ser bom, precisava de 3 coisas: localização, localização e localização. Brinca muito com isso.
Na verdade, quer dizer, a localização ela é vital. É lógico que eu tenho vários lugares que são ideais para produtos específicos. Então, eu preciso saber, nessa localização, ela é boa? Para qual produto? Qual que é o produto bom nessa localização? Não adianta eu querer colocar um produto que eu faria num bairro nobre e colocar ele num bairro de classe média, classe B, classe C. Tem que ter uma adequação, né, entre o padrão do que vai ser feito e o local. E o local. Mas cada bairro tem as boas localizações. Então, saber quais são as boas localizações. Então, tem que saber interpretar isso direitinho. E a empresa boa, que sabe escolher bons empreendimentos, que administra bons empreendimentos, precisa saber fazer isso. Isso, no histórico dos produtos que ela faz, você vai percebendo isso. Por quê? Pelo resultado que esses produtos oferecem. Pelos comentários de quem já investiu com essa empresa. A localização afeta um fator chamado liquidez do produto. Então, esse produto precisa ter liquidez. E essa localização dá liquidez para esse produto. Quando ele for colocado à venda, essa localização vende. Mas não é só isso. Então, além disso, né, além da localização, tem outros fatores que trabalham em conjunto para que haja liquidez. O produto precisa ser um produto, do ponto de vista de concepção arquitetônica, bonito, bem qualificado. No mercado imobiliário, a gente fala qualificação do produto, são os atributos dele. Né? Então, se ele tem atributos compatíveis com aquela localização, e se esses atributos eles estão competitivos dentro do que aquele mercado pede e o que aquele mercado oferece. Existem mercados e mercados, mas então o produto precisa ser, se eu quiser trocar ele numa linguagem simples, bem localizado, bonito e atraente, com equipamentos, com lazer, com coisas que sejam adequadas para aquele produto. Não adianta eu colocar lá, dependendo do produto, uma piscina olímpica, porque o cara vai bater, tem regiões que o cara vai bater o olho naquela piscina olímpica e vai correr, porque sabe que a taxa de condomínio dela é altíssima. Agora, tem lugares que, se eu não colocar, dependendo do tamanho e do porte do empreendimento, se eu não colocar lá uma piscina grande, olímpica, né, ou pelo menos com uma raia de 25 metros, o mercado não vai aceitar, porque o mercado pede aquilo. Né? Então, saber interpretar o que aquele mercado pede e saber colocar aquele produto competitivo para que, quando alguém for comprar aquele produto, ele tem que estar no topo da lista e não no final da lista. Porque se o meu produto não tiver atributos que o levem para o topo da lista, qual será o meu único diferencial para eu poder oferecer esse produto para o mercado? Preço. E aí eu vou ter que dar desconto para vender ele. Né? Então, meu único fator de atração será preço. Então, produto bem localizado, bonito e bem qualificado. Eu acho que, puxando um pouco, Fábio, até pensando no mercado que a gente opera aqui, né, no meu negócio, que é do aluguel de temporada, aluguel de curta duração, existe muito essa coisa, essa atenção ao perfil, né, realmente do que aquele entorno, aquela localização, ela atrai que tipo de viajantes. Eu acho que aí é uma situação parecida, né, a mesma situação, né, e só que aí não vai pensar só em viajantes, vai pensar, na realidade, em moradores, né? A localização, eu acho que uma das formas de entender a vocação é até ver o que tem no entorno mesmo, né? Que tipo de morador que existe no entorno daquele empreendimento. Então, são famílias, são estudantes universitários, são viajantes, são executivos, quem é que reside naquele entorno, né? E aí avaliar, me corrija se estou errado, mas assim, avaliar o que vai ter de estrutura naquele empreendimento e se aquela estrutura realmente está condizente com aquele perfil de morador que tem naquela região. Há regiões, por exemplo, que hoje em dia os hábitos exigem, por exemplo, ter uma lavanderia compartilhada. Há regiões em que, se eu colocar a lavanderia compartilhada, ela vai ficar ociosa. Mas eu preciso ter uma brinquedoteca, eu preciso ter um coworking, eu preciso ter um fitness, né? Eu preciso ter uma área de fitness, porque naquela região as pessoas estão longe de academias, estão longe, querem ter o hábito de trabalhar em casa, então, e aí, né, os apartamentos são pequenos, então eventualmente eu preciso sair do apartamento para eu poder trabalhar, porque naquele dia a faxineira está lá trabalhando, então cada produto tem a sua característica.
né? Certamente. E esse é um grande pulo do gato, que eu acho que muitas vezes as pessoas não se atentam. A gente está tratando muito de localização, mas é saber interpretar essa questão de localização, né? Porque às Sim. vezes a pessoa pensa, o que é uma boa localização? Ah, é aquela rua que é a rua da moda na minha cidade. Não é Não é bem isso, bem isso, né? É não a é bem. compatibilidade da localização com o que vai ser feito. E existe um fator transversal que ele atinge, vamos dizer assim, todos os pilares, né? Então, a gente falou de liquidez, existe o fator rentabilidade, que ele é muito importante, eu vou falar dele daqui a pouco. Solidez, ou seja, esse produto precisa, para quem está investindo durante a construção, saber que é um produto juridicamente sólido, bem constituído, do ponto de vista de licenciamento, bem licenciado, pelas normas, by the book, sem jeitinho, e precisa de ser um produto que respeita uma coisa que a construção civil precisa muito, porque o produto ele tem longa duração. Então, eu não posso desrespeitar essa regra, que é evitar materiais, fornecedores, prestadores de serviço, sistemas construtivos que não sejam consagrados pelo mercado. Evitar isso. Porque como o produto tem longa duração, um material que é revolucionário, novo, que está lançado e que ainda não foi consagrado pelo mercado, ele pode ser um material que no período pós-obra dê problema. E aí o transtorno é muito grande. Esse cuidado de saber observar isso, cuidar com isso, né? Saber respeitar esse fator de êxito do empreendimento é importante. Então, a solidez ela tem que ser jurídica, ela tem que ser de ordem de licenciamento legal e técnica, material, ou seja, eu preciso seguir respeitando as normas, tem norma para isso, né? Não preciso inventar. E eu preciso utilizar os equipamentos, fornecedores, materiais consagrados pelo mercado, isso é importante. Né? E tem, né? Então, sem ser revolucionário. Sim. Agora, existe um quarto fator que é importante, que o mercado hoje respeita muito, que é o fator sustentabilidade. Sim. Então, e a sustentabilidade ela trabalha muito junto com a rentabilidade. Por quê? Reaproveitamento de água, captação de energia fotovoltaica, vaga para veículo elétrico, são coisas que o mercado respeita muito. Aberturas que aumentam a luminosidade e reduzem o uso de energia elétrica em iluminação. Um estudo termoacústico de fachada para evitar que eu tenha que ter um uso muito pesado de ar-condicionado. Uma série de aspectos de ordem técnica que me permitem ter um produto eco-friendly, que eles chamam, né? Quer dizer, um produto amigável, que tem um trabalho de sustentabilidade bom, mas que, ao mesmo tempo, trabalha em favor da rentabilidade, ou seja, da rentabilidade do uso recorrente desse produto. Né? Então, o custo operacional dele cai. Eu acho que a gente tem a responsabilidade social, todo mundo, acredito que todo mundo tem essa intenção. Agora, a grande questão como investimento é essa, né? Como tá, tranquilo, mas como que isso vai ajudar o meu investimento? E aí, assim, uma coisa, esses fatores nunca podem trabalhar isolados. Eu nunca posso analisar, eu quero que o meu empreendimento tenha localização, eu vou lá e compro um terreno que tem um valor inviável. Né? Eu quero que o meu empreendimento tenha rentabilidade. Aí eu começo a tomar decisões que afetam a solidez do produto. Não posso. Né? Ou que afetam a liquidez, ele fica feio. O know-how de quem concebe esse empreendimento, um empreendimento que tem boa performance, é saber encontrar o equilíbrio. E essa é a charada. É o equilíbrio adequado para aquele empreendimento. Então, eu tenho um determinado empreendimento que eu não vou poder usar um determinado tipo de fachada, mas para outro é essencial. E o mercado pede e aceita pagar por isso. E aí, então, cada posição, cada empreendimento tem uma posição ideal entre esses fatores que concorrem entre si. Por exemplo, a rentabilidade, eu preciso de aprender a aumentar a solidez do meu produto, deixar ele bonito, sem destruir a rentabilidade do investimento do meu investidor. Então, o investidor está colocando um produto, eu não posso colocar lá um revestimento de piso que estoura a quantidade, mas sempre há boas oportunidades em que eu posso surpreender positivamente, ou seja, o produto está bem qualificado, está bonito, tem um piso legal, bacana, bonito, sólido, um fornecedor bom e ainda assim com uma boa oportunidade de preço. Aí
faz parte da competência do gestor, do administrador, em saber conduzir isso. E, de forma transversal, em todos esses pilares, né, tem inovação. E aí a inovação ela tem que tomar cuidado para ela não romper esse aspecto de não trabalhar com produtos, com aspectos que sejam consagrados, mas é possível ainda inovar. Coisas que hoje, né, de tecnologia que não afetam a solidez do empreendimento, são pequenos detalhes de inovação que qualificam o produto e que se adequam a ele ao que está vindo no mercado, que são as tendências. Então, por exemplo, eu saber deixar lá a espera, planejar o meu projeto, para deixar a espera para o veículo elétrico. Mas hoje em dia quase não tem veículo elétrico na rua. Hoje não tem. Nos próximos 5 anos, a tendência é que muitos estejam comprando veículo elétrico. E quem compra, não compra olhando para hoje, ele compra olhando para os próximos 20 anos dele, porque ele vai viver ali. Sim. E aí tem um problema. Então, ou seja, ele está de olho, se tiver, ele vai preferir. Então, o meu produto sai do quinto da lista e vai lá para o segundo, primeiro, por um detalhe, que é um detalhe de planejamento, que não afeta tanto o custo do projeto. Eu posso deixar uma espera para fazer um desembaçador do espelho do banheiro. Ninguém está nem aí para isso. O comprador não, mas a esposa dele muitas vezes vai estar, porque ela vai poder tomar banho e vai poder pentear o cabelo e maquiar sem precisar de abrir a porta do banheiro para sair o vapor, para poder desembaçar o espelho. Né? Então, assim, detalhes de inovação, e são detalhes de quem está atento a esses fatores que aumentam a liquidez do produto, que qualificam ele, e que não necessariamente destroem a rentabilidade. Ou seja, o produto continua, não aumenta o custo do produto, ele ainda continua um produto rentável para o investidor, mas ele está qualificado, ele é competitivo no mercado. Quando eu penso nessas questões de inovação, acho que eu tenho uns exemplos bem assim, recentes, assim, dos últimos anos, né? Que eu consigo me lembrar de situações que, na construção, numa casa, num apartamento, quando você precisa adequar para um novo tipo de tecnologia ou de norma, é uma dor de cabeça sem tamanho, né? Então, estou pensando aqui, por exemplo, a migração do ar-condicionado de gaveta para o ar-condicionado split, né? Tem toda uma tribulação, espera, é um pesadelo. Dependendo do apartamento, você conseguir readaptar aquilo, às vezes é impossível. Eu penso na medição individual da água, os relógios de água individuais, que em alguns mercados é mais relevante do que em outros, né? Mas tem locais que, eu não sei, até talvez tenha essa informação, mas eu acredito que em alguns locais foi obrigado, né? Foi assim, a norma da prefeitura obrigou essa medição. E aí, imagina, readequar isso num empreendimento, num condomínio com 60, 80, 200 apartamentos. E isso são coisas assim que são coisas do passado, mas, por exemplo, hoje em dia são coisas assim que já não se espera mais que o empreendimento não atenda. Sim, mas quando se estava construindo, estava sendo discutida a mudança da norma. Estão discutindo a mudança da norma. Claro. O cara que não fez e 2 anos depois passou a norma. Aí é o caso do sujeito olhar para a tendência e falar assim, isso é uma tendência, mas eu vou fazer o mínimo. Então, por exemplo, faz a infraestrutura para o empreendimento poder fazer a captação de energia fotovoltaica. Automação. Faz a infraestrutura de automação, faz o reaproveitamento de água, Por quê? Porque isso o pessoal brinca muito que o mercado imobiliário ele não aceita desaforo. Né? Então, tem coisas que o mercado está dizendo assim, olha, eu não estou mais aceitando um produto que não tenha isso. E a gente precisa estar atento, precisa estar acompanhando o mercado e precisa buscar, estar sempre se antecipando àquilo que a gente já vê que é uma tendência. E aí tem coisas que depois vão ficando obsoletas. Por exemplo, tinha época que sauna era uma coisa muito usada. Hoje em dia quase não se vê mais. Então o mercado vai mudando. Ele muda. Então tem que saber ter uma boa leitura do que está acontecendo no mercado. Tem formas de acompanhar isso. E a empresa precisa estar sempre de olho, atenta, buscando e acompanhando isso aí. Vamos tratar um pouquinho mais do financeiro aqui. A gente sabe que cada caso é um caso, cada mercado é um mercado, mas se for fazer uma análise
um empreendimento que está sendo estudado, iniciado, né, um novo projeto de cotas. Quais são os, assim, existe uma regra geral? Quais são os parâmetros para avaliar se o resultado financeiro proposto para um empreendimento é realmente bom ou não? E como que isso se compara, vamos dizer assim, com aquele padrão de mercado que a gente estava falando antes, que era o lançamento, né, tradicional, a incorporação tradicional. Todo empreendimento ele tem um passo importante que é o famoso estudo de viabilidade, né? Uhum, Onde você chega no cálculo estimado com base em números técnicos, né? Ou seja, é uma estimativa, mas ela é uma estimativa muito próxima da realidade, do valor do custo do metro quadrado da área privativa. E aí a gente vai para o mercado e vê várias coisas. Então, o quanto o mercado hoje está vendendo uma área privativa de um produto pronto, ou um produto em lançamento, desse, né? Incorporado e tudo. Então, uhum, o custo ele tem que oferecer uma certa distância, ou seja, ele tem que ser menor do que o valor que o mercado hoje está pagando pelo metro quadrado da área privativa. Para que o investidor ele saiba que ele vai aportar um valor e ter um resultado a mais do que aquele valor. A uhum, outra coisa que a gente olha em efeitos macros, então existem muitas formas de institutos de pesquisa que geram números hoje que mostram o histórico da evolução desse mercado em cada região, em cada localização e por tipo de produto. Eu tenho lá o produto de 1 quarto, de 2 quartos, de 3 quartos, sala comercial, galpão, enfim, qualquer uhum, tipo de produto. Qual é a evolução que se está esperando para esse mercado, tendo os aspectos macroeconômicos, ou seja, como é que está andando a economia, ela está esquentando, não está? E segundo, como é que está o volume de oferta em relação ao volume de demanda que esse mercado está trazendo. Então, vamos citar um exemplo. Aí isso muda de lugar, isso muda. Você tem uma região que tem uma projeção de aumento de demanda populacional, porque essa região tem um polo novo de tecnologia lá. Ou você tem uma região em que aquele que tem um mercado muito forte ligado a uma determinada área que a gente sabe que nos próximos anos ela vai ter uma demanda muito grande, uma área portuária, uma área, um parque industrial que tem a implantação de indústrias de grande porte, enfim, né? Então, ou uma área de exportação que, por uma questão de cambial, por causa do dólar, ela vai ter anos muito bons, ou seja, você vai ter uma performance de empresas exportadoras boa. Então, você olha esse lado, como é que está a economia macro ali, porque isso mostra, pelo menos, quais são as perspectivas do mercado para aquele produto. Isso vai apresentar o seguinte: esse produto vai valorizar ou ele vai perder valor em relação à inflação? uhum. Um aspecto que a gente tem que estar acompanhando. Está de olho no mercado, está acompanhando o mercado. E isso mostra a estratégia do produto. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso desenhar um produto que ele não é um produto para venda, mas ele é um produto muito bom para locação. Uhum. Onde eu tenho uma demanda muito grande, por exemplo, para hospedagens de locação de curto prazo. O mais conhecido hoje é o famoso Airbnb. Então, eu posso ter um produto que ele é adequado para o investidor que busca receita recorrente. Aquele famoso onde pinga não seca. E aí isso estabelece se esse produto ele é viável ou não é. Traduzindo, ele tem que oferecer lucro para quem está investindo, ele tem que, ao longo do ciclo de construção, valorizar. Então, o investidor vai investir e lá no final ele ainda vai estar valendo ainda mais do que ele vale hoje. Então, ao longo do ciclo, essa distância, ao invés dela diminuir, ela aumenta, porque ele vai vender por uma distância muito maior do que está custando para ele. Então, essa diferença aqui é justamente a diferença que é o ganho de capital dele, né? A gente tem que perseguir isso. Naturalmente, olhar como que, ao atender todos esses pilares, como é que esse produto vai competir no mercado. Esse produto vai ser competitivo no mercado, eu estou com muitos produtos competitivos, eu estou com uma oferta muito grande aqui no mercado, eu às vezes prefiro aguardar para estudar uma outra localização onde eu tenho mais garantia de resultado. É interessante na questão do ganho de capital, eu vejo que é um diferencial desse produto, até pela explicação que você está passando agora, né?
é que a gente tem dois fatores, né? A gente tem o fator da valorização ao longo do tempo, que é o que normalmente as pessoas pensam, né? Então, o mercado está subindo ou está estagnado, né? Acho que isso aí a gente já tem uma tendência a pensar nisso. O mercado imobiliário está em alta ou não está, né? Isso aí as pessoas já vêm com isso meio que implantado, vamos dizer assim, na cabeça, né? Que eu vou ganhar com a valorização ao longo do tempo. Mas tem o segundo fator, que eu acho que é uma das grandes vantagens desse modelo, é que a gente já vai partir de um valor de metro quadrado mais abaixo, ou pelo menos já deveria partir de um valor de metro quadrado, do custo, abaixo do que está sendo vendido hoje no mercado. Então, se o mercado hoje está trabalhando a 8 mil metros, a 8 mil reais o metro quadrado, e eu tenho um produto a preço de custo, que hoje eu consigo adquirir a 5.500, 6. Na compra eu já tenho um ganho embutido ali, na aquisição, independente da valorização ao longo do tempo. Então, eu acho que essa é eu vejo, pela tua resposta, eu acho que seria um dos principais pontos de análise, né, para quem está comprando, para quem está adquirindo aquela cota, aquela participação. Perfeito. E aí tem uma coisa interessante. A gente tinha, um tempo atrás, o que o nosso ministro da Economia falava muito, que o Brasil era o país dos rentistas. O Brasil era extremamente atraente a que ninguém tirasse dinheiro do banco, deixasse ele lá investido em letras do Tesouro. Os especialistas de economia dizendo, olha, deixa em letras do Tesouro, coloca em letras do Tesouro. Eu recomendo letras do Tesouro, era o produto mais recomendado. E aí, o que acontece? O mercado de risco, né, que é o mercado de bolsa, de valores, de investir em negócios para que o capital renda, ele era um mercado que ele tinha que ter uma performance muito alta para que o sujeito resolvesse falar assim, não, eu realmente vou tirar o dinheiro daqui do banco, porque o banco está pagando pouco em relação ao que o mercado de lá está oferecendo. E isso mudou drasticamente nos últimos anos, com uma tendência muito forte a permanecer ou mudar ainda mais. Você está tendo um ajuste de contas da economia, em que a tendência é que os juros que o banco oferece, o que essas aplicações oferecem, sejam muito inferiores a um investimento como esse que você acabou de comentar. Sim. Né? Então, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, você ofereceu um produto que em 3 anos oferecesse 60%, 50% de resultado bruto, era muito pouco, porque você conseguia 20% ao ano. Tá? E hoje, para conseguir 1/3 disso no banco, está muito difícil. Sim. Né? Então, assim, quase impossível você conseguir 8% ao ano. Então, aí, esse produto que eu estou oferecendo 50%, 60% ao ano, ele passa a ser um produto mais atraente. E, ainda assim, ele passa a ser mais atraente por quê? Porque tem uma coisa nova acontecendo. O mercado imobiliário cobrava um juros altíssimo para quem compra o produto financiado. É o sujeito que quer antecipar o futuro. E aí, agora, o juros está mais atraente. E o que isso faz? Isso tende a fazer com que o preço do produto suba. Então, o investidor que investiu para construir, quando ele for vender, ele consegue vender esse produto ainda com valor ainda maior. A tendência do valor do produto dele, pronto, ele quiser vender, vai ser ainda maior. Por quê? Porque os juros que se cobra para financiar esse produto é menor. Então, a parcela de quem quer pagar, quem quer usar para depois pagar, tá mais suave. Está mais suave. E aí, esse é o ponto. Então, esse produto, a tendência de quem está vendendo é poder vender mais caro, porque o juros está menor, né? Então, um produto mais caro, ele encaixa na parcela do sujeito, e aí pronto, né? E aí você vai ter o mercado de quem tem disciplina para investir hoje e colher amanhã, e o mercado de quem quer colher hoje o que ele só tem condições de fazer amanhã. Ele vai pagar por isso e paga muito. Paga um custo alto por isso. Então, um produto que custaria para ele 300 mil, ele vai pagar, às vezes, mais de 800 mil pelo mesmo produto. Né? Quem é que vai ficar com essa diferença aí? Um pedaço fica com o banco e um pedaço pode ficar justamente com o investidor que optou por investir e construir. Sim, não, certamente. Esse custo de aquisição mais baixo na compra também tem um outro impacto, que é na renda, né? Então, é a mesma ideia, mas
se eu tenho esse produto aí para comprar pronto, eu precisaria comprar 600 mil para depois fazer uma alocação que vai me gerar 2 mil de renda versus eu ter os mesmos 2 mil de renda investindo 300, obviamente é o dobro do retorno, né? Tem essa grande diferença, né? Perfeito. E eu acho que essa parte aí dentro da realidade atual hoje de mercado, principalmente em mercados com fluxo grande de viajantes, abriu-se a possibilidade do Airbnb também, né, como já tinha citado. Então, eu acho que as estratégias de saída depois, que é algo que eu queria tratar um pouco aqui, né, que é a forma de realizar esse lucro, a gente já tratou, já comentou da venda, e quando a gente trata agora de aluguel, trata de renda, a gente vê esses dois caminhos, né? Então, existem duas possibilidades hoje, o aluguel anual e o aluguel de curta duração, né? O aluguel de Airbnb. Como eu falei, dependendo do mercado, ele pode ser muito relevante, né? Muito significativo. E é aqui que os nossos negócios se encontram, né, Fábio? A gente tem já um tempo de parceria, vamos dizer assim, conversando e, de certa forma, atuando nesse mercado também, né, em conjunto. Então, até queria pegar de ti, assim, algumas das impressões e como é que tu enxergas esse mercado do Airbnb hoje, como é que ele está, na tua visão, se posicionando para o cliente investidor, para o investidor do mercado imobiliário? Qual é a significância do Airbnb hoje? Olha, para mim o Airbnb, ele é um aspecto, ele é uma alternativa muito importante. Uhum, Porque o que acontece? Primeiro, eu consigo controlar quem é que está hospedando no meu produto uhum, e qual é o nível, porque essa pessoa ela é avaliada. Então, eu tenho o histórico dela, de uhum, avaliação dela. Então, essa pessoa sabe que ela tem que se portar bem dentro do meu produto, né? Então, ela sabe disso. E é bom saber que ela sabe disso, né? uhum, Que existe um controle, que aí então eu tenho, vamos dizer assim, o meu produto ele está preservado de um inquilino que vai fazer mau uso de um patrimônio. Segunda coisa, ele me dá a alternativa de primeiro eu como viajante poder me hospedar muito bem localizado, uhum, sem pagar por uma série de serviços que muitas vezes eu não uso num hotel por um custo menor. Isso é uma alternativa boa. E por outro lado, como investidor que tem o produto para ofertar, uhum, eu tenho um imóvel, tem uma frequência de manutenção, porque ele está sempre sendo limpo, ele está sempre sendo que está montadinho, que está uhum. bonito. E que ao mesmo tempo em que eu estou lá com ele em locação, eu até posso deixar ele à venda. Né? Sim. Por quê? Porque ele tem ociosidade. E nessa ociosidade, ou seja, ele está disponível para eu ir lá, abrir a porta e mostrar ele. E ele ainda me gera renda. É. Então, o contrato anual, ele travou o produto. Eu esqueço dele, ele fica lá travado num ano. Enquanto eu estiver renovando aquele contrato, eu não posso pensar em vender, porque eu não posso mostrar. O produto de Airbnb, não. Eu ainda assim posso deixar ele à venda para que um dia eu venda ele no valor que eu quero. E eu não preciso ficar desesperado para vender ele, porque ele não é um passivo, ele é um ativo, ele está me gerando. Uhum, Esse é um ponto de estratégia muito bom. O Airbnb, todos esses fatores são importantes. Qual que para mim é uhum, o aspecto importante? É o papel do bom gestor de locação. Né? Eu acho que uhum, o gestor da locação é importante que eu tenha um bom gestor da locação, porque eu não tenho tempo. Né? Eu falo uhum. por mim, eu tenho imóveis que são locados via Airbnb ou anfitriões de aluguel, né? Eu sou cliente do anfitrião de aluguel e é uma questão assim, a minha vida não é compatível com a realidade de estar recebendo gente lá em alta temporada. E Uhum. na alta temporada eu estou trabalhando dobrado. Realmente é inviável, né, para mim. E eu acho que quando a gente estava falando dos pontos de análise, né, quando a gente vai escolher um empreendimento a preço de custo, a gente sabendo que existem múltiplas formas de eu sair desse investimento ou de eu rentabilizar, né, esse investimento inicial, eu acho que um dos pontos de análise se torna a perspectiva de quanto vai me custar, quais serão os meus custos com esse ativo depois que ele ficar pronto, né? Então, a gente está falando de condomínio, principalmente, que é o principal custo de quem tem
um imóvel, né, e dentro de um edifício residencial ou comercial. Quando a gente está pensando naqueles pontos de sustentabilidade, foi o que me chamou muita atenção, assim, né, e que é algo que a gente vê, né, se eu tenho um empreendimento que vai me economizar energia, que vai me economizar água, vai reduzir o custo do condomínio, ele se torna mais atrativo para o investidor, né? Então, prestar atenção nesses pontos na hora que for escolher um imóvel para investir em qualquer modelo, independente de como ele for construído. Acho que quem quer investir não pode deixar de analisar como vão ser os custos fixos daquele apartamento a partir do momento que a matrícula está no meu nome, vamos dizer assim. É isso aí, é isso aí. E aí o produto precisa ser inteligente no seu planejamento para É, não oferecer um custo de manutenção, que é o famoso condomínio, muito elevado. sim. E o principal, eu acho que hoje em dia é funcionário, né? Um condomínio que possibilite também que ele tenha uma estrutura que seja fácil de administrar, que não vai precisar ter uma equipe lá de 5, 6 funcionários. Aí, exato. E aí é o planejamento do empreendimento para eu ter automação, eu ter a portaria virtual, eu não planejar um Uhum. empreendimento que eu tenho lá uma guarita 24 horas que custa 20 mil por mês. Então, são coisas que. E eu estou falando de 20 mil por mês de equipe, porque ela tem 4 turnos de 6 horas. Sim, Obrigado a exato. lá, e aí é inviável. Né? Então, ou seja, ou é viável, mas é caríssimo. Né? Sim. Então, essas questões são hoje questões que a gente precisa realmente estar atento Uhum. e saber quem é que está planejando isso para planejar um produto adequado nesse aspecto. Né? Porque Sim, um erro desse aí pode me destacar. sim, certamente. Fábio, acho que a gente cobriu bastante coisa. Tem algum outro ponto, assim, que tu aches importante da gente... Por que que tu acredita, para finalizar, assim, por que que tu acredita que é importante que as pessoas conheçam esse modelo? Independente delas optarem por investir nesse modelo ou não, por que que tu achas que é importante que elas conheçam? Eu entendo o seguinte, né? Esse modelo é um modelo que tem lógica. Né? Ele é um modelo que tem lógica. Como qualquer investimento, precisa conhecer. Eu não posso entrar no escuro, então eu preciso entender a lógica. Uhum, A lógica é a união faz a força, basicamente é isso. Né? uhum, Tem um conjunto de investidores se unindo para construir um empreendimento de um porte maior com um resultado, né, para cada um deles muito melhor do que se eles estivessem fazendo isso sozinhos, sem conhecimento. uhum, Né? Esse é o ponto. Então, tem alguém com conhecimento à frente disso para fazer uhum, com que esse capital seja valorizado. Então, esse é um ponto importante, ou seja, ele é um investimento inteligente, tem lógica, ele tem segurança, precisa escolher bem, como qualquer outro investimento, né? E ele pode oferecer uma performance para o investidor muito boa. Pode uhum, ajudar o investidor a atingir um resultado de logo, logo ele ter uma receita, ou com a venda do produto ou com a alocação dele, muito uhum. o complemento de aposentadoria, ou um capital que no futuro pode se lançar a mão dele, por exemplo, para pagar uma faculdade do filho, ou, enfim. Né? Então, é uma estratégia bem inteligente. Legal, a gente vai disponibilizar um link para quem estiver assistindo. Quem quiser mais informações sobre esse modelo, quem quiser se conectar comigo, com o Fábio, e entender um pouco melhor e, de repente, até ver algumas opções de investimento nesse mercado, a gente vai fornecer um link onde você vai poder colocar os seus dados de contato e a gente vai entrar em contato para conversar e apresentar soluções, se assim você quiser, se você quiser se aprofundar mais no assunto e entender especificamente nos mercados que a gente atua, o que que existe, o que está disponível, que é na região de Florianópolis. Considerações finais? Uma só. Conheça, se aprofunde, vale a pena. Eu acho que esse tipo de conhecimento, para esse realidade agora, tem muita gente preocupada com o que fazer com o dinheiro que por muitos anos colocou, deixou lá no banco, agora a situação mudou. Né?
Então, vale a pena conhecer, vale a pena estudar, vale a pena se inteirar bem, não cair na primeira opção, né? Escolher, analisar bem, e aqueles que nos acompanharam, eu acho que fizeram a coisa certa. É se inteirar, se informar, né? Eventualmente ver os documentos, ver como é que funciona a estruturação jurídica disso, né? Para poder tomar uma decisão acertada. Perfeito. E eu, de minha parte, acho que uma consideração final que eu queria fazer é bem específico para o nosso público padrão, tá, Fábio? Que a gente fugiu um pouco hoje do assunto do que normalmente a gente trata nos webinários, tal, nos conteúdos dos anfitriões de aluguel. Então, eu vou falar para quem é anfitrião de aluguel, para quem faz o que a gente faz. Você que está buscando um caminho nesse mercado de gestor de Airbnb para terceiros. Tudo que a gente conversou aqui hoje trata basicamente de um nicho de mercado. Existe um grupo de pessoas pelo Brasil que são investidores imobiliários. E quando a gente fala em investidores imobiliários, muitas vezes a gente está pensando em grandes operadores, grandes construtoras, grandes investidores. A gente mostrou aqui hoje que existe um nicho de pessoas físicas que talvez você conheça várias delas, que investem nesse mercado, buscam esse modelo de negócio e que é um nicho que vale muito a pena investir, porque é um dos melhores clientes que você vai atender como anfitrião de aluguel, é o investidor imobiliário. O investidor imobiliário, ele não está preso emocionalmente com o que está dentro daquele apartamento. Ele não tem o quadro que ele trouxe lá de Bali, ou o enfeite que era da avó dele, que ficou ali, que se quebrar vai dar um problema. É um nicho excelente. E é um nicho muito bom de trabalhar. E é um personagem que não tem conhecimento, não tem tempo, não tem capacidade de fazer a administração do produto dele, porque normalmente é gente profissional liberal, é gente muito ocupada, que não tem tempo, e que vai valorizar o trabalho do gestor que faz o trabalho do anfitrião de aluguel. Certamente, certamente. E aí você vai identificar um universo enorme de gente que estava esperando te encontrar. Exato. E quer colocar o produto na tua mão. Exatamente. Essa tem sido a nossa experiência. Então, quando a gente deu a dica de como encontrar, para quem quer ser investidor, a gente deu a dica de como encontrar as empresas que trabalham com isso, né? De como encontrar o empreendimento a preço de custo. Para quem é gestor de Airbnb, para quem é anfitrião de aluguel, a estratégia é a mesma. Se você encontrar as empresas que trabalham com isso e apresentar a solução, estudar o que a gente conversou aqui hoje e entender que essa é uma solução para o investidor e trouxer isso para a empresa que trabalha com preço de custo, certamente tem uma porta a ser aberta aí para a carteira dessas empresas. Então, eu acho que é uma dica assim de prospecção para você que é anfitrião de aluguel que não pode ser desprezada de maneira nenhuma. É muito importante. Perfeito. É isso aí. Fábio, muito obrigado. Acredito que teremos outras conversas no futuro, mas à disposição. Para o começo foi meu. Sempre que precisar, Marcos. Para mim é uma honra. Joia. Tudo de bom. Boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal.